Olá, boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Obrigado por participar comigo de mais uma live. Para mim é um grande prazer poder estar falando com você. Essa live de quinta é uma live de trocas, né? Eu quero participar com você, você participar comigo. E para isso é importante que você possa interagir, né? Na medida do possível, é claro, você possa perguntar, se tem alguma dúvida, você possa tirar as dúvidas. A Tainara, minha filha, ela faz esse apanhado, né? As pessoas que perguntam, que querem saber alguma coisa, na medida do possível, é claro, eu quero poder responder, né? Muita gente participa comigo no decorrer da semana. Essa live, agora ao vivo, ela fica gravada e eu a coloco no YouTube. Ela fica no Facebook gravada e eu transfiro ela também, além do Facebook, no Instagram, e eu a coloco também no YouTube. E no decorrer da semana, as pessoas vão lá no contato particular e me perguntam, né, algumas coisas que dentro daquilo que elas querem saber, a gente vai respondendo, né, vai tendo um tempo de comunhão. É interessante conversar. Eu vou conhecendo você, você vai conhecendo a mim, a igreja na qual eu pastoreio. Eu tenho um prazer muito grande de atendê-los. Eu falo com gente da Bélgica, eu falo com gente de Londres, eu falo com pessoas de Portugal, eu falo com pessoas de outros estados aqui do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins. Tem uma turma grande que vai perguntando, falando, participando. E eu fico olhando para cima e para baixo porque a câmera, são duas câmeras, né? E aí acaba perdendo um pouco do foco, mas eu quero olhar nos seus olhos e dizer que para mim é um privilégio poder estar falando com você. Que Deus abençoe a sua vida, que nesses dias, assim, ainda, né, em alguns estados, não é o caso do estado de Goiás, né, mas alguns estados ainda tem esse isolamento, né, esse isolamento social. E às vezes você passa o dia, passa a semana e vai ficando, é aquela coisa, né, cansativa, né, ficar sozinho em casa. Às vezes os filhos saem para trabalhar, às vezes o marido sai, ou a esposa sai, acaba ficando um ou outro sozinho. E sozinho parece que a hora não passa, né? Parece que o dia fica mais longo, aquela coisa. Você vai, o dia não acaba, você faz um monte de coisa em casa. Porque também o serviço de casa ele é muito repetitivo, né? E todo dia a mesma coisa, né? E aí acaba dando a impressão de que o dia está muito longo, né? Mas muito legal a gente, nesse momento aqui, coisa de uns 40 minutos, poder estar falando, conversando. Hoje eu atrasei meu dia, o dia hoje, às vezes a gente fala que o dia não passa, né? Mas hoje para mim o dia parece que ficou pequeno. Foi uma correria muito grande. Eu cheguei agora e acabei, foi quase tomar um banho e vir para cá participar, e quase que eu ainda atraso, né? Como eu disse, às vezes o dia é muito longo, mas às vezes também o dia é pequeno, né? E como foi o meu caso hoje. Hoje o dia para mim foi curto. Se tivesse mais um outro tanto do dia, eu acho que ainda assim eu teria coisas para falar, para fazer. E é muito bom, muito jóia. Estou vendo aí o André Mar. Tudo bem, André? Que bom, cara, que você está aí comigo. É um prazer por falar com gente igual você, uma pessoa balizada, tranquila, firme. E muito legal. E outras pessoas vão participando, né?
E acabou que não deu nem para eu fazer o convite, que geralmente eu faço um convite para os meus amigos, e vida corrida, né? Tô de lá e de cá, então acaba passando horário e as pessoas vão falando comigo depois, pastor, eu esqueci do horário. Esquece mesmo. Mas é muito bom. Eu quero falar um texto, não um texto, mas um versículo. Eu acho que é o menor versículo da Bíblia. É um versículo que ele tem uma profundidade muito grande. Estou vendo aí, André, cara. Você me corrige aí, viu, André? André foi meu colega de seminário, pastor André. Um prazer muito grande participar com você e você também participar. Que você tenha total liberdade, viu, André, de estar falando, dando a sua opinião. Eu acho muito top. Te acho um cara muito legal, muito top. Né? Mas esse versículo que eu quero ler é o menor versículo da Bíblia. Ele se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 11, verso 35. Ele é tão pequeno que não precisa muita gente tá procurando na Bíblia. Esse versículo diz assim, olha, Jesus chorou. Pensa. Jesus chorou. Ele fez aquilo que eu acredito que todos nós já fizemos várias vezes, muitas vezes. Eu me considero um cara, um verdadeiro chorão. Eu sempre fui um cara muito chorão. Agora há pouco eu atendia uma irmã e ela falando comigo sobre o tempo da vida dela, e ela falando que chorou muito e que chora muito pelos acontecimentos, como a vida dela ficou assim uma coisa meio que afunilada, ela foi estreitando e hoje ela tem na vida dela. Eu acho que talvez por isso eu me inspirei, ela daqui a pouco vai participar comigo aí, eu me inspirei para poder falar sobre isso, que quando nós choramos, nós não estamos sozinhos, nossa referência não é assim muito casuística, exclusiva, não. O Evangelho de João diz, Jesus chorou. E esse versículo, ele me faz ver o lado humano de Jesus, o lado do Jesus homem, do Jesus ser humano. E esse Jesus humano, esse Jesus homem, esse Jesus que chora, esse Jesus, ele me fascina. Sabe? Eu fico assim, mais apaixonado, mais envolvido com esse Jesus que tem e teve os mesmos sentimentos de gente como nós. Quando eu falo com alguém e a pessoa diz assim, pastor, eu tenho chorado muito, chorado por um filho, chorado pelo esposo, chorado pela mulher, chorado por uma perda, por uma desventurança. Eu me lembro logo que o choro ele faz parte da vida das pessoas. Como fato, né? Nós podemos ler aqui no Evangelho de João, a pessoa aí perguntando qual o versículo, é Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Ele é muito conhecido, né? Talvez nós que pregamos a palavra, que somos pastores, sacerdotes, padre, bispo, papa, apóstolo, todos nós que somos sacerdotes, a gente conhece muito
porque a gente lembra de um irmã, ela foi ao encontro de Jesus. Eu estou vendo aqui Renata, tudo bem, Renata? Legal, menina. Espero você aqui logo depois da live, viu? E Marta foi encontrar-se com Jesus, pedindo que Jesus fosse lá em Betânia, onde ela morava, fosse com ela, porque o seu irmão Lázaro, ele estava muito enfermo. E esse é o episódio desse tempo de Jesus, né? Tudo bem, Matusalém? Prazer tê-lo comigo nessa live. Participe, para mim é uma grande honra falar para você, viu? Mas eu quero também que você tenha toda a liberdade de falar conosco. E Marta foi até Jesus e Jesus disse assim, você pode ir, né? Pode voltar, essa enfermidade do seu irmão, ela não é para a morte. Você não precisa se preocupar, porque Lázaro não vai morrer. Marta, ela foi até Jesus porque ela sabia que Jesus é o autor da vida. Então ela foi buscar em Jesus um socorro, como qualquer um faz quando está passando uma luta, um problema, um perrengue. Você se lembra de Deus, e parece até que nessas horas a gente lembra mais ainda, né? E Marta, quando Jesus falou com ela, Marta, pode voltar, eu não posso ir agora com você, eu não tenho como eu ir com você, eu tenho que fazer outras coisas, mas assim que der, eu irei lá, eu irei para Betânia, encontrar com você. Marta acreditou. Ela foi até Jesus porque o seu irmão Lázaro estava muito doente. E quando ela encontrou com Jesus, Jesus disse para ela, Marta, pode voltar, descansa, mulher, sossega, o seu irmão não vai morrer. Irmã Lenira, saudações ao meu querido irmão Milton, a toda a família. Deus os abençoe em nome de Jesus. Mas o texto diz que Marta, ela acreditou nas palavras de Jesus e voltou para a sua cidade. O problema foi que Lázaro morreu. Olha que coisa engraçada. Marta foi encontrar-se com Jesus, porque o irmão estava doente. Jesus vira para ela e fala assim, menina, volta para sua casa. Pode voltar para Betânia. Lázaro não vai morrer. Eu gostaria de dar um destaque nesse primeiro momento a essa situação. Marta vai, Jesus diz para ela, pode voltar, ela acredita, volta, e Jesus morre. Por que eu quero dar um destaque nisso? Porque muitos de nós, né, já tivemos essa experiência aqui. Já enfrentamos situações assim. Você fala com Deus assim, Deus, olha, eu preciso de algo. Aí você entende que Deus está dizendo para você, porque você sente no seu coração. Às vezes você tem uma confirmação bíblica. Às vezes alguém como boca de Deus, gente que é instrumentalizado por Deus. Talvez você que não seja da fé, que está participando comigo, ou que virá participar comigo, talvez você tenha dificuldades para pensar assim, mas como alguém fala como Deus? Fala através da Bíblia, fala de várias maneiras. Jair, tudo bem, Jair?
Deus te abençoe, cara. Prazer tê-lo aí comigo. E aí, então, ela acreditou que o cara, irmão dela, não ia morrer e ele morreu. Meu Deus, olha, quantas coisas eu já acreditei e deu errado. Quantas coisas você que me assiste já acreditou que ia acontecer e não aconteceu? Quantas coisas você já ouviu que teria e não teve? Que seria e não foi? Quantas vezes isso já aconteceu com gente diante de nós? E isso foi o que aconteceu com Marta. Ela ouviu da boca, foi da boca de Jesus, que não ia acontecer. E aconteceu. Cosme, tudo bem, Cosme Vasconcelos? Prazerão. Estou dizendo aqui que quantas vezes a gente acredita em algo que nos faz decepcionar porque não acontece. Isso é muito comum, muito, muito, muito. E Marta, estou falando do texto, quando Marta chegou para Jesus, Jesus disse, pode voltar para Betânia, que Lázaro não vai morrer, e Lázaro morreu. Então, esse episódio, ele me ensina algumas coisas assim importantes. Porque todos nós já tivemos perdas na vida. Todos nós já tivemos experiências de perdas. Nossa, cara, eu tenho que dar uma pausa aqui para falar. Tudo bem, Cláudio? O Cláudio, você não imagina com que alegria eu falo para você. Cláudio é o meu amigo da juventude, da época, da robustez da juventude. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo, de ser encontrado por ele. Eu tenho um prazerão, viu, Cláudio? Eu estou lendo aqui, falando um pouco de uma experiência que uma mulher teve com Jesus, que foi Marta, irmã de Lázaro. E aí nós também temos essas experiências. Nós perdemos coisas assim que nos entristece de ter perdido. Sentimos porque acreditávamos que seria de um jeito e foi de outro. Então eu quero passar para vocês qual que deveria ser as nossas reações nessa hora. Ou seja, o que nós aprendemos com esse episódio de Marta, Jesus e Lázaro? O que nós podemos aprender com isso? O que vai nos servir essa situação? Porque naquele momento, diante dessa perda, Jesus ele teve uma postura. Talvez você possa dizer assim, cara, você está doido? Foi Jesus, ó. Não, cara. Nada na Bíblia é colocado por acaso. Nada. Vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes. Não tem uma vírgula, não tem um tio que está ali por estar. Então, é claro que se tem essa situação, Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. No mínimo, alguma coisa nós temos que aprender. Por isso, a reação de Jesus Cristo diante dessa situação, porque talvez ele poderia pensar assim, alguma coisa deu errado. Eu falei que Lázaro não ia morrer e ele morreu. Ele poderia ter um monte de situações aí, porque Jesus ele é o autor da vida. Pensa para você ver. Jesus falou assim, olha, o cara não vai morrer, o cara morreu. Hein, linda? Fala aí pro Alex, o Alex vai estar domingo, hein? Deus abençoe vocês. Maria Pereira, como vai, minha irmã? Deus abençoe vocês. Então esse texto de Jesus com Marta, ele é interessante por causa disso. Porque
Jesus Cristo não foi o pastor Túlio. Não foi, cara. Não foi o bispo Edir Macedo. Não foi o Papa Bento XVI. Foi Jesus, cara, que falou. Ele disse, não vai morrer, morreu. Pelo amor de Deus. Cara. Agora, o que isso nos ensina? Nós podemos aprender com a postura de Jesus. Porque quando nós perdemos na vida, eu não sei você, mas eu já perdi muita coisa na vida, que não gostaria de ter perdido, né? Mas como é que eu vou dizer para você? As perdas que nós temos na nossa vida, elas podem nos fazer crescer ou podem nos fazer decrescer. Olha que coisa engraçada. Elas podem ampliar a nossa visão, olha isso, ou podem nos fazer cegos. Então a gente precisa aprender aqui nesse texto com Jesus. Porque as perdas, elas podem ser uma escola para nós, as nossas perdas, ou elas podem ser uma prisão. O tempo de perda pode nos ensinar ou pode nos aprisionar. Por isso é que eu digo que nós temos que aprender. Por que para um é uma escola e para outro é uma prisão? Grande mesmo. Um beijo na minha tia Aparecida, lá em Conceição do Mato Dentro. Olha, o nome parece diferente, mas é uma cidade maravilhosa. Aliás, tia Aparecida não está em Conceição, ela está em Matozinhos, né? Mas é dali de Conceição, né, tia? Um grande beijo para a senhora. Eu tô falando aqui da situação que o texto, quando Jesus chorou, o que nos ensina? Porque a gente pensa assim, nós, principalmente nós, latinos, aprendemos desde pequenininho, homem que é homem não chora. Menino, cala a boca, não chora não, que se chorar você vai apanhar. Meu Deus, isso é a coisa mais idiota, mais imbecil que se pode falar e fazer. Porque Jesus chorou. Então, nós precisamos aprender nesse momento da história da Bíblia que aconteceu com Jesus. E aí eu digo aqui que ou esses ensinamentos, ou essas perdas, elas serão para nós escola ou prisão, ou você cresce com a perda, ou você decresce, alguma coisa acontece. Aí eu pergunto, por que para algumas pessoas a perda ela faz a pessoa crescer e para outros ela faz a pessoa decrescer? Por que perda para um é escola, ensina, e para outro é prisão? Fica preso pro resto da vida. Por quê? Por que as mesmas perdas, os mesmos momentos da vida, para um tem uma reação e para outro tem uma reação contrária? Porque todo dia a gente encontra pessoas que sofrem com as mesmas perdas. Agora à tarde eu atendi uma senhora e ela me falando da dor, da tristeza, quando foi abandonada pelo marido, né? E aí eu tentando explicar, conversar, né? E aí foi um momento assim de coração mesmo. Eu tentei ser assim o mais
Túlio possível, menos pastor e mais Túlio. Estou vendo aqui Ana Paula, um grande beijo para toda a sua casa, Ana Paula. Olha, essa palavra poderia ser você liberando essa palavra aqui, viu, Paulo? Porque você, sua casa, vocês podem nos ensinar muito. Estou vendo aqui, tia Aparecida, bom ouvir você. Tia, é maravilhoso poder falar para a senhora. Tia Aparecida, irmã do meu pai. Né? Tia Aparecida é a única tia mulher da irmã do meu pai que está viva. É uma tia querida. Só tenho uma tia e um tio da parte do meu pai. Os demais já partiram. Então, para mim, tia Aparecida, é um prazerão, uma honra poder falar para a senhora. Eu sei que a senhora é uma mulher de fé. Na verdade, toda a família do meu pai sempre foi de muita fé. E essa fé eu tento herdar e também canalizar. Né? Eu sei que a senhora é uma mulher de Deus. Mas essas perdas com reações diferentes, por que isso acontece? Por que a perda, igual essa mulher hoje falava, da tristeza do casamento que se foi? Por que para algumas, quando o marido parte, fica o vazio, fica, né, situações semelhantes? Por que isso acontece? Porque tudo depende da postura que você tem diante de uma perda. O crescer ou decrescer, o aprender ou ficar preso, a escola ou a prisão, vai depender da sua postura diante da perda. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque todo dia a gente encontra com pessoas que sofreram as mesmas perdas, pessoas que passaram as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas um reage de uma forma, outro reage de outra. Uma sofre com as consequências, a outra consegue absorver, porque que as consequências são diferentes se a catástrofe é a mesma. Pérez, saudações, Pérez. Andréia, tudo bem, Andréia? Um grande abraço, meu amigo, irmão Aguimar. Isso é o que eu digo, assim, é a reação, a maneira como você reage é que vai mostrar a diferença. E a primeira coisa que eu gostaria de passar para você, no que diz respeito à reação que te fará vencer o choro, a tristeza, a dor. A primeira coisa que eu gostaria de te ensinar, é como eu disse para você agora há pouco, eu atendi uma senhora mais cedo, e eu disse para ela, olha, eu vou te falar como Túlio, e não como pastor Túlio, porque eu também já enfrentei outro casamento. Então eu me sinto na autoridade de falar sobre isso, porque era o caso dessa mulher, ela se sentia abandonada. Né? Então eu tenho uma experiência do outro lado, do homem que deixa. Né? Ela quis saber por que o marido me deixou, aquela coisa toda. Então eu me senti com propriedade para falar sobre o assunto. Propriedade do Túlio. Nem quis falar muito como pastor Túlio. Mas a primeira situação, a primeira forma que nos dá como entender. Estou vendo ali Alex, meu irmão e amigo, pregador da palavra. Domingo ele vai estar pregando na igreja. Deus abençoe e use poderosamente. Mas a primeira reação que eu posso lhe dizer
que pode tirar você da prisão e colocar você na escola, que pode tirar você da queda e te levar para o alto, diante de situações, né? A primeira delas, eu diria para você, não se desespere. Olha só, lá na igreja eu falo muito isso. Quem não espera, desespera. Ou seja, quando você estiver diante de uma perda, quando você estiver enfrentando uma perda, seja ela qual for, seja ela pelo tempo que for, não se desespere. Estou vendo aqui o meu amigo Roberto. Roberto, quando você estiver passando em Goiânia, cara, vem na minha casa, pô. Roberto mora lá no Paraná. Grande abraço, Roberto. Obrigado pela sua participação. Então, quando eu digo assim, se diante de uma perda, você quer sair de uma prisão para um aprendizado, diante de uma perda, você quer enfrentar de uma maneira altaneira, a primeira coisa é não se desespere. Talvez até você possa pensar assim, não desesperar como, pastor? Você pode até escrever isso aí. Está vendo aqui a Graciane, tudo bem, Graciane? Talvez você vai poder dizer assim, pastor, mas não desesperar como se está doendo? Essa senhora falou isso para mim. Pastor, não desesperar como se está me fazendo falta? O que eu posso dizer é que para quem tem confiança em Deus, não é no Deus do evangélico, não. Não é do Deus católico, não. É do Deus que você crê. Pronto. Para quem tem confiança no que crê em Deus, olha, essas perdas das mais variadas, essas perdas, elas podem te levar a ter experiências novas com Deus. Essa situação aqui, analisa comigo essa situação aqui de Maria e Marta. Lázaro adoeceu. Marta foi até Jesus. Jesus falou, olha, ele não vai morrer. Pum, morreu. Pronto. Morreu, acabou. Aí, elas entenderam assim, olha, Jesus falou que não ia acontecer, aconteceu. Jesus errou, o que adiantou ter confiado nele? Olha, Jesus então não é quem eu achava que ele era. Nada disso. Porque no desespero, muitas vezes, depois a gente olha para trás e fala, puxa vida, eu não deveria ter feito. Arrepende. Porque no desespero, nós somos tomados, a nossa cabeça por um monte de pensamentos equívocos, erros. Então, quando você tem no seu coração esse sentimento de que não deve desesperar, o momento da perda pode ser um momento de grandes experiências, profundas, maiores experiências da sua vida. Porque Marta, ela tinha todas as razões aqui para ficar decepcionada com Jesus. Como eu disse, na cabeça dela, né, ela poderia dizer assim, caramba, Jesus falhou. Porque ela havia dito que não ia morrer, morreu. Ela e Maria, eles tinham todos os motivos até para perder a alegria. Porque confiaram em que Jesus viria e Jesus não veio. Elas poderiam
Elas esperavam por uma intervenção sobrenatural dele e essa intervenção não aconteceu. Elas poderiam. Essa tragédia, né, do não vai e foi, ela poderia até interromper a fé dessa. Só que essa família, Maria, Marta e Lázaro, eles tinham uma relação com Deus. E para quem tem relação com Deus, não é, como eu disse, não é o Deus do evangélico, não é o Deus do católico, é com Deus. Quem tem uma relação com Deus, olha, estou olhando aqui, tem que olhar ali, tem que olhar aqui, da câmera. Quem tem relação com Deus, no dia da catástrofe, no dia da adversidade, eu vou dizer para você, não se desespere nunca, nunca, porque o fim, o the end, ele pode ser o início de algo grandioso na sua vida. Porque quando você espera, quando você não se desespera, quando você consegue manter o equilíbrio, a mensagem que você passa àqueles que estão à sua volta, é que você serve a um Deus que pode fazer coisas maravilhosas. Porque, no contraponto, quando você se desespera, você mostra que a sua fé é inútil. Você não adiantou nada você ter orado, porque as pessoas à sua volta vão olhar e vão dizer: o que adiantou? O que adiantou orar tanto? O que adiantou ir na igreja? O que adiantou? É a primeira coisa que eles vão falar. Então, o que eu quero te dizer, dentro da dor. Estou vendo aqui Suzana, tudo bem, Suzana? Obrigado pela sua participação. Cris, tudo bem, Cris? Deus abençoe você. Então, nesse momento da dor, da perda, por favor, mantenha-se equilibrado. Não se deixe vencer pelo desespero. Porque eu falo, inclusive eu falei nas lives atrás aí, depois você dá uma olhada lá, está lá no YouTube, não há dor que dure para sempre. Não há. Então, no momento do choro, não fique preso, não fique amarrado, não fique acorrentado, não fique: ai meu Deus, oh, minha vida não melhora, minha vida está ruim. Isso é prisão, isso é cadeia. Ah, mas o que eu vou fazer? Como que eu faço? Isso não te faz crescer. Não desespere, fique firme, confie em Deus. Segundo, como que eu faço para lidar com a perda? Eu acho que isso agora é o mais importante. Não se prive de sentir essa dor. Tem uma ideia maluca, uma mensagem maluca que as pessoas querem dizer assim: não, a pessoa está lá no buraco, lá no chão. Aí eles até usam alguns versículos bíblicos totalmente fora de contexto. A pessoa está no buraco, está sentindo, está as coisas arrochadas. Aí você pergunta: como que está? Não, está ótimo, está maravilha, isso é. Não, mas a mulher sunamita fez isso. Pelo amor de Deus, ele tirar um texto fora de contexto para virar pretexto. Está sentindo dor? Sinta a sua dor. Chore pela sua dor. Esse negócio de que, não, tá tudo bem, isso é coisa de maluco. Isso é coisa... Não, pastor, eu tô na rocha. Tudo
bem. Fique na rocha, mas sinta a sua dor. Não, eu subo ao monte todo dia. Suba ao monte, mas sinta a sua dor. Você não é melhor do que Jesus, cara. Não é mesmo. Você pode ser o bam, bam, bam na sua fé, mas você não é maior do que Jesus. Jesus chorou. Não é isso que nós lemos aqui? A Bíblia diz assim que Jesus se comoveu. Ele se comoveu profundamente. Então, o que eu quero dizer para você, da sua perda, não tenha vergonha de dizer que está doendo. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de dizer que está duro, difícil. Não tenha essa vergonha. Para quê? Para que dar uma de durão? Para que fica aí? Sabe o que isso vai causar em você? Vai dar um infarto. Esse negócio de, tô bem. Bem coisa nenhuma, cara. Se está doendo, se está difícil, se está sentindo, então externe e põe as coisas para fora. Não fica querendo aí achar que está tudo bem quando não está. Se tiver que chorar, chore. Né, Gilé? Ninguém Gilé entrou, atrasado, hein? Mas isso que Jesus fez serve para mim. Por que muitos de nós não conseguem curar a perda? Por que muita gente fica aí o resto da vida sofrendo? É porque não vive a dor. Não vive. Rejeita ou diz não a querer ser gente como toda gente é. Fazer de conta. A vida vira um holograma. Fica fazendo de conta que está tudo bem quando não está, fazendo de conta de dizer que está alegre quando está triste. Chore nos pés de Jesus, cara. Sinta a sua dor. Não morra de infarto, pelo amor de Deus. O coração explode quando a situação está ruim e você quer fazer de conta que está bem. Chega diante de Jesus. Não rejeite admitir que você também é fraco. Não rejeite. As pessoas às vezes acham que vai chorar, que vai dizer que está doendo, está dando sinal de fraqueza. Não foi isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus, ele sentiu tudo o que sentiu e externou isso. Por quê? Por que você deve reconhecer o momento quando é duro, difícil e triste? Porque se for preciso, e aqui eu vou encerrar, peça ajuda. Se for preciso, não dê uma de super-homem, super-girl, de quem está na rocha o dia inteiro. Não faça isso, cara. Porque quando você passa a ideia de que está tudo bem, você não vai ter motivos para pedir ajuda. E uma das coisas que nos faz vencer, sair da prisão e usar a perda como escola, uma das coisas que nos faz vencer e crescer, ao invés de diminuir com as perdas, é reconhecer que está doendo e que precisa de ajuda. Aí fora, vamos desespiritualizar. Volta e meia tem alguém procurando um psicólogo. E crente tem uma bobeira, uma besteira. Crente faz uma besteira. Crente, você fala com ele assim, não, procura um psicólogo. Aí eu, não, o meu psicólogo é Jesus. Isso é coisa de maluco, cara. Isso é coisa de bobo. Quem fala um tem desse é besta.
Não, o meu psicólogo é Jesus de Nazaré. É mesmo. Esses dias eu vi um cara falando um trem que eu achei interessante demais da conta. Ele disse assim, e se dá uma dorzinha no coração? E se a pressão desequilibra? Aí você vai dizer assim, não, o meu cardiologista é Jesus? Você faz isso? Faz não, você corre pro médico, né? Então, quando está precisando de um psicólogo, corra, peça ajuda. E isso foi o que Jesus ensinou nesse texto. Porque, analise comigo uma coisa. Jesus Cristo que teve poder para Lázaro que havia morrido há 4 dias. Olha só. Jesus disse assim para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Nesse texto de João, talvez você não conheça, mas eu vou te ensinar. A Bíblia diz que Lázaro havia morrido, já tinha 4 dias, todo enfaixado, como era a situação daquela época, colocado numa gruta, e ali tamparam a gruta, e Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Ele veio, andando, ressuscitou. O cara que tem poder para dizer para a morte assim, morte, larga esse cara, e a morte largar. O cara que tem poder para ressuscitar um outro só com a palavra e ressuscitou. Esse não teria poder para dizer assim, pedra, sai rolando, e a pedra não ia sair rolando? Pensa. Pensa se Jesus não tinha autoridade para dizer para aquela pedra, vire areia. Ela iria virar ou não? Porque ele disse para a morte assim, morte, larga Lázaro. A morte largou. Lázaro, você morreu tem 4 dias, vem aqui para fora. Ele veio. Teria ou não teria autoridade para falar isso com a pedra? Mas ele não fez. Ele disse assim, vocês aí, tira aquela pedra de lá. O que Jesus ensina com isso? Depois que ele chorou, todo mundo viu Jesus chorando, depois que ele externou, ele não deteve, não escondeu o seu sentimento. Aí ele disse para as pessoas, gente, olha, tira aquela pedra lá para mim. O que Jesus está ensinando com isso? Que muitas vezes é preciso pedir ajuda. É isso que ele ensina. Ele tinha poder para dizer para aquela pedra, sai daí, a pedra ia sair. Tanto que ele disse para a morte, larga Lázaro, a morte largou. Então a pedra seria nada para Jesus. Mas ele está ensinando isso para nós. Tem momento em que você precisa pedir ajuda. Nós temos um cântico na igreja que diz assim que há momentos é preciso pedir ajuda para poder continuar. Quero encerrar deixando essa palavra para você. Se está doendo, se está ferindo até hoje a perda que você teve há tanto tempo atrás, não precisa ficar dando uma de super-homem, super-mulher, não precisa. Tem que chorar, chora. Tem que chorar. Eu falei para você aqui no início dessa live, depois você pode voltar lá e você ver, eu sou o cara mais chorão que tem na face da terra. Eu não tenho esse negócio de o que o povo vai pensar. Se com Jesus, que é muito, muito, infinitamente mais do que eu, chorou e não importou se quem estava vendo iria falar alguma coisa. Eu também não me importo. Não me importa. Quer me ver chorar? Só vou ficar de olho em mim que você vai me ver chorando muitas vezes. E aí, Jesus, então, nos ensina que tem hora que a gente precisa pedir ajuda. Procure alguém que você possa confiar. Ai, pastor, no mundo de hoje não se confia em ninguém. Então você deve ser muito ruim de relacionamento. Porque tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Tem muita gente que você não pode nem passar perto, porque se passar perto vai dar coisa ruim. Mas também tem gente, como a gente, que você pode abrir o seu coração. Você pode, se é o padre e você tem confiança no padre, fale com ele. Se é o pastor e você tem confiança no pastor, fale com ele.
Alguém que ore, que busque, que clame, que vai chorar por você, que vai estar junto com você nesse barco. Não é para ser peso, é para remar. Porque tem hora que você não aguenta remar. E você trazer gente para o barco para ser peso também não adianta. Você tem que trazer gente para o barco que vai remar por você. Porque daqui a pouco vai chegar a sua hora, você vai remar e vai embora. Abra o seu coração. Não tenha medo de falar sobre aquilo que te fere. Como eu disse, muita gente fala comigo no particular. Eu não sou melhor do que ninguém. Como eu disse, eu choro até mais do que os outros. Mas estou à sua disposição. Sempre estarei à sua disposição. Precisando conversar, precisando falar, precisando chorar, desabafar. Tem gente que eu nunca vi na vida, fala comigo hoje mesmo, eu estou dizendo, essa pessoa eu nunca a vi pessoalmente, só vejo lá no rostinho, lá no Facebook, não sei nem se é ela mesmo, mas chorou, falou, e o que eu posso fazer, se precisar eu até choro com você. Então, estou à sua disposição, tá bem? Conte comigo, toda quinta-feira eu estou aqui, todo domingo eu estou lá na igreja, no domingo às 19 horas, pelo Instagram, pelo Facebook, quinta aqui, terça-feira também, terça-feira nós temos uma live mais jovem, um pessoal mais mocidade, um bate-papo de jovem, terça-feira nesses mesmos canais aí, essas mesmas redes aí, no Facebook, no Instagram, quinta aqui, Facebook, Instagram, fala comigo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Atrapalhar eu não vou, você pode ter certeza. E engraçado, assim, hoje de manhã, enquanto eu estava recolhendo as coisas que nos ajudam nas cestas, né, fazer as cestas básicas, cesta básica não, cesta pequena, não é nem básica, é só de ajuda, de socorro para muitas pessoas que eu faço. Eu ouvindo uma programação na rádio, né, aí a pessoa fala assim, você que quer me ajudar a manter esse programa no ar, mande seu dízimo, mande sua oferta. Eu fiquei pensando, meu Deus, se todo mundo for ajudar a mandar oferta, mandar dízimo, não vai sobrar dinheiro para fazer mais nada. A pessoa, se for fazer isso com todos os programas. Então, graças a Deus, a gente está fazendo live, a gente não tem despesa, não tem. A despesa que eu tenho é que eu gostaria que, se fosse possível, você ajudar quando puder, me ajudar a socorrer as pessoas necessitadas, socorrer as pessoas que estão precisando. Tem muita gente passando necessidade. O que eu procuro fazer aqui na minha cidade, aqui em Goiânia, é ajudar. Não estou nem socorrendo, porque o que eu faço aqui é nada. Nada de nada de nada. Mas se você quiser me ajudar a fazer nada, porém um pouquinho, que é dar uma cesta de frutas, de legumes, de verduras, de padaria, se você quiser me ajudar, eu conto com você. Viu? Pode entrar em contato, eu te dou as contas, se você quiser ajudar. Pastor, eu quero ajudar com uma cesta básica. Você não tem como mandar lá, igual Estados Unidos, não tem como eu mandar a cesta, não tem. Você vai mandar a cesta, vai pagar mais caro, o frete, os impostos, então manda o dinheiro. Ele mandou o dinheiro, comprei 25 cestas, e boas. Fui lá e peguei as 25 cestas e entreguei. O outro virou e falou assim, olha, eu não tenho como mandar a cesta, mas eu vou te dar o dinheiro para você fazer a sopa. Fiz uma sopa, servi os meus amigos, aquele pessoal que são, olha, eu tenho feito uma turma de amigos, eu estou vendo até aí, tem alguns deles aí que participou hoje, muito obrigado. Pessoal que eu estou levando uma cestinha de fruta, de legumes, de verdura, estou fazendo isso todo o meu coração, então isso é a oferta que eu ganho e faço isso com alegria. Eu estou vendo aqui o Felipe, filho do Bispo Flávio, Deus te abençoe, Felipe. Nós estamos encerrando a nossa live, mas se você quiser, né, você que me ouve aí de qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, quiser me ajudar a ajudar as pessoas, isso não é manter programa no ar não, viu, queridos? Não é não. Isso aqui, o programa no ar é o que eu faço agora, é o meu trabalho de pastor, eu prego aqui, eu estou pregando aqui, então não estou fazendo nenhum programa não, isso não é programa não, isso é ministério.
eu quero exercer meu ministério pastoral. Então, toda quinta-feira, se Deus me der graça, vida e saúde, eu estarei falando para vocês. Agora, se você quiser ajudar a socorrer um aqui, socorrer outro ali, entre em contato comigo, tá? Deus te abençoe. Uma boa noite no nome de Jesus. Todos vocês que participaram comigo aí, eu sei que nem todo mundo vai até o final, mas depois assiste, depois comenta. Lá no YouTube, eu passo essa mensagem para o YouTube, as pessoas comentam. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Lembre disso, não se desespere. Lembre-se disso, não prive o momento da dor, mas não tenha vergonha de pedir ajuda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Até domingo. Domingo nós temos o nosso culto na igreja. Boa noite.